Seja muito bem-vindo, você, meu amigo, minha amiga, que está pensando em fazer o concurso para a Polícia Militar de Minas Gerais. É com você que eu quero falar. Se você tiver aí qualquer dúvida sobre esse ou outro concurso, não deixe de clicar aqui embaixo, deixar a sua dúvida escrita aqui embaixo. Ou eu mesmo entro aqui e respondo, ou um colaborador da Vale vai deixar aqui a resposta para você. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, ative as notificações. Isso ajuda bastante o nosso canal e ajuda você também. Porque quando você clica nas notificações, você vai ser avisado de qualquer vídeo que surgir. E talvez você está pensando em estudar para a Polícia Militar de Minas Gerais, surge outro concurso. Ah, mas eu quero ser policial e tal. Polícia ganha bem, eles falam, né? Então, às vezes, por exemplo, agora surgiu um edital da Guarda Municipal de Serra. Se eu não me engano, a prova, deixa eu ver se está aqui. A prova vai ser no final do ano agora. Dezembro. Não sei quando essa dica vai ao ar, mas a prova é no final do ano, em dezembro. Então, o que acontece? Vai pagar R$ 9.614. Então, é importante você ficar no radar aí desses concursos que vão surgindo. Muitas guardas municipais, Polícia Penal, Polícia Civil, né, outros concursos também fora da área de segurança pública. Então, é muito bom você estar antenado. Clica nas notificações, você vai ser avisado aí das lives, tudo que a Vale está gravando. Dicas para sua prova, nada aí fora de concurso público. Foca a sua vida no concurso público, que uma hora vai chegar a sua hora, beleza? Então não deixe de clicar aí no sininho, que te ajuda bastante. Deixa um comentário aqui embaixo, isso aqui que tá aqui, tá vendo? Isso aqui é da nossa dica passada, foi a dica 1. Isso foi a dica 1 da PMMG. O que você vai fazer? Se você quiser assistir essa dica 1, vai aqui e digita a nossa dica 1 primeiro. Essa dica aqui é a continuação da dica 1. Na nossa dica, eu sou o professor Magno Assis, né? Eu já estou partindo do princípio que você assistiu a outra dica e essa é a continuação. Então, se você caiu de paraquedas nessa dica e não assistiu a outra, eu sou o professor Magno Assis e essa dica aqui é de Direito Constitucional. Meu Instagram é @magnoassis44, qualquer dúvida pode me mandar lá. Ah, não tem Instagram, manda lá, magnoassis44@gmail.com. Não tiro o arroba aqui. magnoassis44@gmail.com. responde. De vez em quando eu recebo um e-mail, tá? De pessoas que não têm Instagram. Qualquer dúvida pode me chamar lá. Quem tem dúvida também pode me chamar no canal da Vale. Aqui embaixo tem a plataforma da Vale, tem os links do WhatsApp, tem os links aqui da plataforma. Você consegue contato comigo, com outro professor que você tenha dúvida, beleza? Qualquer dúvida, estamos aí para te ajudar. Independente de você ser aluno aqui da Vale ou não, eu quero te ajudar, porque se você tem esse sonho de passar no concurso público, né, é clichê falar isso, mas depende muito mais de você do que de nós. Mas para você tem que tomar algumas atitudes. A primeira delas é levar a sério o estudo. Os concursos públicos são cada dia mais apertados à porta e quem sai primeiro na frente tem mais chance. E você tem essa chance agora de começar a estudar antes de todo mundo. Não deixe para o edital abrir. Geralmente o edital da polícia sai com um prazo muito apertado. Se você deixar para bater o edital todinho depois que ele abrir, você não dá conta. Anote o que eu estou te falando. Não dá conta. Então o que eu estou falando? Da administração pública, estou baseando aqui no edital passado, provavelmente a chance de cair, a banca não vai mudar, a banca é sempre da Polícia Militar, da administração pública, está cobrando a seção 1, outras provas, sem ser da área militar, cai a seção 2 também. Na Polícia Militar não cai a seção 2, cai a seção 3. Né? Vou dar uma ressalva aqui de algumas porcentagens para erro, se no próximo edital vir assim. Mas com certeza o edital 1 e 3 vai estar. Porque geralmente essas duas sessões aqui tem mais a ver com a atividade que a gente vai realizar. Estava no edital passado, caiu questão disso aqui. Então o que eu tenho que focar aqui para a gente nessa dica aqui? O artigo 37 em diante, e eu vou pular alguns artigos, e a gente vai lá no artigo 42. Eu não coloquei só o 42, que ele é curtinho, a dica ia ficar muito curta. Então o que eu vou fazer? A gente vai continuar o 37 e no finalzinho eu vou falar do 42, que é a seção 3. A seção 3 dos militares dos estados, que é a nossa polícia e os nossos corpos de bombeiros, beleza? Então a continuação aqui é da dica do artigo 37 e depois a gente vai lá na seção 3, que é dentro de administração pública, é separada de seções, seção 1, 2 e 3, a seção 3, que é do artigo 42 aí, que fala dos militares, que tem novidades para a gente estudar, beleza? Se você não viu a dica passada, você vai ficar um pouco perdido, mas dá para você estudar aqui também. Lá eu falei do artigo 37, expliquei cada princípio, como é que a banca pode colocar cada um para você não errar mais. Falei dos cargos e funções públicas,
Falei que não pode confundir que estrangeiro também faz prova, não essa da polícia, mas pode fazer outras. Investidura e cargo público, falei disso aqui e falei do prazo de duração. Se você tem dúvida quanto a isso aqui, assista a nossa dica passada. Não tem problema, você pode assistir essa aqui e depois você volta lá. Outra coisa que você tem que saber do artigo 37, sem mais delongas aqui, ó. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas de título será convocado em prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego. Ou seja, o prazo do concurso público que eu falei na dica passada tem a ver, esses dois aqui têm que ser estudados de forma conjunta. Ou seja, durante o prazo improrrogável, aquele aprovado tem prioridade sobre novos concursados. Ou seja, durante o prazo improrrogável. O que é o prazo improrrogável? Ele é até 2 anos, né? Até 2 anos. Durante esse prazo do concurso público vai ser com aquela validade X. Lá fala o seguinte, aquele órgão, aquela autarquia, aquela prefeitura, aquele estado, pode até fazer outro concurso, mas dentro daquela validade do concurso, você tem que chamar os aprovados no concurso X primeiro. Suponhamos que tem um concurso de 2023 com validade até 2025. Exemplo, tá? E aqui, ó, eu tenho 150 vagas. E eu chamei somente 100. E eu abro outro concurso aqui em 2024. Primeiro eu tenho que chamar os 50 daqui, antes de chamar os aprovados de 2024. Entendido isso aqui? Já tem jurisprudência, não cai na sua prova, mas já tem jurisprudência falando que aqueles aprovados dentro do número de vagas, ele tem o direito subjetivo à vaga. Então, se abrir outro concurso, ele tem que ser chamado em primeiro, desde que o concurso esteja em validade. É isso que está falando aqui. Por que eu estou te explicando dessa forma? Porque eu quero que você entenda, eu não quero que você decore, mas é isso que está escrito aqui. Olha aí no inciso 4, esse inciso aqui, ó. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas de títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Ó, vão só nos principais, tá? É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. E esse outro aqui também, ó. O direito de greve será exigido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Esse direito de greve e o direito à associação sindical não são inerentes aos militares. Então, militares, vedações, ou seja, não podem. Primeiro, associação sindical. E é vedado também a greve. Ah, mas eu vi lá que tem associação X, mas não é associação sindical. É uma associação ali meio que sentido de clube. É uma associação de militares, mas não tem caráter de reivindicar salário, de negociar salário. Tem a associação ali, tem um caráter de associado, de ajuntamento de pessoas sem o caráter sindical. Existe a associação dos moradores do bairro X, não existe? É uma associação sem caráter sindical. O que não pode é ser sindicalizado. Então, os militares não podem ser sindicalizados e não pode ter greve. E o servidor civil normal? Ó, o servidor civil. Não é da polícia civil não, tá? Servidor civil é todo aquele servidor público que não é militar. Servidor civil, sendo ele policial, sendo ele que trabalha lá no fórum, qualquer servidor civil, não é servidor militar, tem direito à associação sindical e tem direito à greve. Os militares, seja eles militares dos estados, ou seja, as polícias militares e corpos de bombeiros militares, seja os militares das Forças Armadas, não podem ter associação sindical, não podem ser sindicalizados e também não podem fazer greve. São vedações aos militares. E a Polícia Militar de Minas Gerais pergunta isso direto, tá? Cuidado, não caia nessa pegadinha. Servidor civil pode ter associação sindical e pode fazer greve. Militares não podem ser associados sindical e não pode fazer greve. Exemplo, colocam lá, por exemplo, lá no seu exemplo, que o militar tal fez greve, qual o crime que ele cometeu, quando cai uma prova de direito penal militar, porque a greve é vedada ao militar, seja ele militar dos estados, seja ele militar da
União. Está escrito sonhos, professor, calma que a gente vai chegar lá, beleza? Então vamos lá. É garantido ao servidor público civil, a livre associação sindical. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites específicos. Essa aqui, a lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência. Não cai muito, né? Mas se cair, geralmente cai como correta, ninguém vai falar que não tem essa porcentagem. E no caso dos militares, não existe essa reserva de vagas pela especificidade do cargo, mas fala que a lei reservará, e essa lei não está lá aos militares. Outra coisa que costuma cair bastante, a gente vai explicar isso aqui, ó. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Cuidado, contratação por tempo determinado tem que ser necessidade temporária e excepcional. O que é excepcional? Exceção, não é? Exceção. Então, ó, contratação temporária tem que seguir 2 critérios. Prazo determinado, caráter excepcional. Por quê? O que é excepcional? Nossa, essa pessoa é excepcional. Não é nesse sentido, é no sentido de exceção. Exemplo muito comum que a doutrina traz. Quem trabalha no IBGE, né? Que vai lá contar, vai fazer o censo. Essa pessoa que vai fazer o censo, que é feito de tempos em tempos, não é feito todo ano, ela vai ser contratada por tempo determinado. E ela vai atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Não pode ter uma contratação por tempo determinado para atender, por exemplo, a necessidade necessidade temporária. Não vai, por exemplo, ter uma contratação por prazo determinado para uma pessoa que vai exercer a segurança pública. Existe uma contratação de tempo determinado para policial militar? Não, porque primeiro que eu gasto muito tempo na formação desse policial. E segundo, que essa necessidade dele não é temporária. A necessidade da polícia, ela é perene, ela sempre vai existir. Agora, uma pessoa que vai lá e vai contar a população, fazer o censo, o IBGE, essa necessidade, ela é temporária? Sim. Quando terminou ali, exemplo, numa epidemia, exemplo, num combate a uma doença muito específica, uma necessidade temporária. Uma campanha nacional de vacinação vai contratar pessoas para vacinar. Necessidade temporária, excepcional, o prazo é determinado. Mas o prazo é determinado para aquelas atividades que são perenes, que não têm ali aquele caráter temporário, não pode ser por prazo determinado. Beleza? Aí é a emenda constitucional de 2020 que trouxe isso aí. Vamos trazer aqui um outro que gera dúvida também. Esse aqui, ó. É vedada a vinculação ou equiparação de qualquer espécie remuneratória para o efeito de remuneração do pessoal do serviço público. Cuidado, a banca costuma colocar que não é vedado, que é permitido. O salário mínimo não pode ter essa equiparação. O salário dos servidores também não, seja ele por subsídio ou seja ele normal. Qualquer dúvida pode chamar no meu Instagram lá, beleza? Porque às vezes a gente passa mais rápido, que é uma dica. Não pode ter equiparação. Existe vedação, equiparação. A gente vai logo chegar nos militares, tá? A gente está no meio dessa dica aqui, ó. Vedação a equiparação. O que está dizendo isso aqui? Não pode, por exemplo, vou alugar uma casa. O salário mínimo acontece a mesma coisa, tá? O salário do servidor também. Eu não posso alugar uma casa, por exemplo, e o locatário e o locador não posso ficar garantido assim, por exemplo. O locatário não pode falar o seguinte, ó, o aluguel dessa casa é meio salário mínimo. Porque senão, quando o salário mínimo subir, o aluguel sobe automaticamente, o meu poder de compra subiu, não adiantou nada o aumento. Então, não pode ter equiparação, ou seja, o salário mínimo não pode ser vinculado a nada, nem o salário dos servidores. Assim como o salário mínimo, o salário e subsídio do servidor não pode ser equiparado. Não pode ser pegar um empréstimo falando o seguinte, ó, o juro do empréstimo é X, se você tiver aumento, o juro do empréstimo vai ser Y. Não pode ter essa equiparação do aumento de qualquer coisa com o aumento no seu poder aquisitivo, senão o seu poder aquisitivo nunca vai melhorar. Beleza? Dito isso,
vamos ao assunto que muita gente está pedindo para gravar e eu resolvi gravar meia dica dela, porque, ó, quer ver? Esse aqui, ó, dos servidores, é a seção 2. Geralmente cai nos outros concursos públicos. No concurso público de Minas Gerais não cai, já cai aqui nos militares, cai embaixo, ó. Cai aqui no artigo 42, tá aqui, ó. Esse assunto aqui que a gente vai falar agora, que a maioria das pessoas estão pedindo, beleza? Então, vamos lá. Aqui, ó, tem uma palavra que caiu no concurso passado, falei que ia cair, se você falou, você tem bola de cristal e tal, não tem, tá? A gente está acostumado tanto com a banca, várias bancas aqui, né? Acabei de gravar uma dica agora para a Banca Decan, que é a mesma coisa, que as pessoas falam, professor, como é que você sabe disso aí? Está tão acostumado com isso, que se a gente... Aqui, ó, isso aqui também é bom você saber, ó. Por equiparação está aqui, ó, coloquei para você, ó. Lá no artigo 142 está escrito, ó, ao militar são proibidas a sindicalização e a greve, tá? Está lá no artigo 142. Ah, mas isso não está no meio de tal. Mas a banca pode cobrar de acordo com o artigo 37. Colocar lá, ao servidor militar, porque está lá no artigo 37, que o servidor civil tem direito. Então, mesmo às vezes não está no seu edital, pode cair. Mas isso aqui estava no edital passado. Mas já caiu, por exemplo, sobre a greve e a sindicalização do militar, mesmo não estando no artigo 142 na prova, entendeu? Porque isso aqui é do 142, o parágrafo 3º, inciso 4, tá vendo? São proibidas a sindicalização e a greve. Beleza? Vamos fazer a transição para minha cara aqui de novo e vamos no artigo 42, que é o objetivo nosso aqui nessa dica. Vamos lá, artigo 42. Isso aqui, ó. Seção 3. É isso aqui. Beleza? Estou com a Constituição aberta aqui. Vamos lá. Dos militares dos estados, do Distrito Federal e do território. Ou seja, está falando aqui das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Essas regras não se aplicam aos militares das Forças Armadas. Militares das Forças Armadas está lá no artigo 142. Algumas atribuições, não atribuições, algumas características, algumas disposições dos militares federais, ou seja, das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, aplica-se à Polícia Militar. Exemplo, sindicalização e greve proibida. Mas do artigo 42 não se aplica às Forças Armadas. Exemplo aqui, acumulação de cargo público. Exemplo aqui, prevalência de atividade militar. A gente vai ver isso aqui. Principalmente acumulação de cargo público. A banca Polícia Militar de Minas Gerais gosta muito desse assunto, acumulação de cargo público. Então a gente vai desmistificar aqui a acumulação de cargo público do servidor normal, do servidor civil e do servidor militar. Servidor militar pode acumular cargo público? A gente vai ver isso aqui. Depende. Ele é do Estado? É um servidor militar do Estado ou é um servidor militar das Forças Armadas, ou seja, federal? Se for de um pode, se for de um outro não pode, a gente vai fazer essa diferenciação aqui para a gente não errar mais. Falei na prova agora, que acabou de ter, de 2023, que ia cair esse assunto, né? Falei não. Eu supus que ia cair e realmente caiu, que era um assunto aqui de 2019. Eu falei, ó, esse assunto está sendo muito falado, está sendo muito discutido, sobre acumulação de cargo público dos militares dos estados. Como o assunto está muito em alta, aquela pessoa que está fazendo a prova sabe que aquele assunto está sendo muito discutido. Então, ela quer saber, quer testar o conhecimento do aluno, do candidato, se ele está ali antenado no que está rolando aí nos concursos públicos, nas jurisprudências, apesar de não cair jurisprudência, mas é um assunto que estava em alta aí. E eu estou sempre pesquisando esses assuntos que estão em alta, de acordo com o edital, para orientar melhor os candidatos. Beleza? Então, vamos lá. Artigo 42. E aqui a gente tem o parágrafo 3º, que eu falei que ia cair, e caiu. Muita gente falou, você tem bola de cristal? Não tem, é porque a maioria das vezes que um assunto está bem falado, a banca gosta de cobrar. Ah, porque cobrou agora, não vai cobrar. Pode ser que vai cobrar de novo, mas de outra forma, e a gente vai desmistificar todas as possibilidades aqui para você entender isso e não errar, porque eu quero que você entenda, eu não quero que você decora. Tudo aquilo que você decora, você esquece. Quase tudo, né? Dependendo, só for um número de uma pessoa que você gosta bastante, eu te passo no telefone, você decora. Geralmente, aquilo que você aprendeu, você não esquece, aquilo que você decorou, você esquece. Então, a intenção aqui é que você aprenda isso, principalmente acumulação de cargo público, para você não esquecer mais, beleza? Então, vamos lá. Os membros das polícias militares, dos corpos de bombeiros militares, ou seja, os militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina. Isso aqui, ó, se você estiver fazendo um concurso na Polícia Militar, essas duas palavras aqui, ó, tem que ser o seu lema, hierarquia e disciplina. São militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Primeiro, do artigo 42, ele vem delimitando quais são esses militares, que eu acabei de falar. Polícias militares, cada estado tem a sua, o Distrito Federal também, e os corpos de bombeiros militares, são os militares. Ah, Polícia Penal Militar? Não, não é. Ah, mas não é, tá?
Eu já tive essa pergunta aqui. Ah, mas é lógico que não é. Mas já teve gente com essa dúvida, tá? Então, se eu estou trazendo aqui, é porque já teve gente me perguntando isso. Hierarquia e disciplina. Vamos lá, então. É isso aqui que pega, ó. Aplique-se aos militares dos estados, do Distrito Federal dos territórios, além do que vier fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8º. Então, vamos lá. O que fala o parágrafo 14, artigo 8º? Fala sobre os direitos políticos. Fala o seguinte, nos direitos políticos fala o seguinte, o militar alistável. O que é o militar alistável? Aquele militar que pode votar. Alistável igual a poder votar. Mas não é todo militar que pode votar, não. Os conscritos, que é aquele militar que está prestando serviço militar obrigatório, ele não pode votar. O voto dele, os conscritos, é um voto proibido, ele não pode votar. Então, o militar alistável, ou seja, aquele militar que pode votar, ele também é elegível. Ou seja, se o militar pode votar, ele também pode ser votado. Pode ser candidato. Por que eu estou fazendo essa remissão? Porque ali no artigo está remetendo ao artigo 14. E o artigo 14 fala dos direitos políticos. E a prova também gosta demais disso. Prova da PMMG gosta muito do artigo 14, parágrafo 8º. Então fala o seguinte, o militar alistável ele é elegível, ou seja, aquele militar que pode votar, ele também pode ser votado, desde que ele tenha alguns critérios, obedeça alguns critérios. Se ele tiver menos de 10 anos de efetivo serviço, ele deverá afastar-se da atividade. Ou seja, ele deixa de ser militar na prática. E se ele tiver mais de 10 anos, ele vai ficar agregado ao quadro, por superior. Ao quadro. Sendo promovido nesse tempo somente por tempo de serviço e, se eleito, ele passa imediatamente para inatividade. Essa é a diferença. Na prática, qualquer militar, seja militar das Forças Armadas, seja militar dos estados, é o que está falando aqui, ó, o militar do estado aplica-se o artigo 14, parágrafo 8º. Menos de 10 anos, deixa de ser militar, faça essa atividade. Mais de 10 anos, ele fica ali, agregado, ele não vai trabalhar, ele vai ficar ali agregado no quadro enquanto ele tiver o período eleitoral. Se ele for eleito, ele passa a atividade. Se ele não for, ele volta. Nesse tempo, ele só pode ser promovido por tempo. Vamos ver se é isso que está lá? É isso que está lá, ó. Vamos lá, artigo 14. Vou pegar na Constituição aqui, porque muita gente ainda tem dúvida disso, ó. Artigo 14. Vamos pegar aqui. 149. Artigo 14. Deixa eu só colocar aqui para você, que você viu procurando aqui, você vai... Vamos rolar aqui. Eu não queria rolar, não, que vai demorar mais, mas acabou demorando procurando, né? Artigo 14, parágrafo 8º. O que está dizendo aqui, ó? O militar alistável é elegível, atingido... peraí, achei que estava vendo aqui, não tá. Peraí, deixa eu colocar aqui. Pronto. Ó, artigo 14, parágrafo 8º. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Se contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar as atividades. Se contar com mais de 10 anos, será agregado pela autoridade superior, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Entendido isso aqui? Então, está falando o seguinte, isso aqui, ó, que está lá no artigo 14, parágrafo 8º, também se aplica aos militares dos estados. Porque existia aí uma discussão se isso aqui, do artigo 14, dos direitos políticos, parágrafo 8º, valia somente para os militares das Forças Armadas. E a Constituição diz, no artigo 42, o seguinte, também aplica-se aos militares dos estados, ou seja, corpos de bombeiros militares e os policiais militares, ou seja, os bombeiros militares e os PMs, só podem se candidatar se seguir essas duas regras aqui, ó. Se ele tiver menos de 10 anos, ele deve afastar as atividades, ou seja, ele deixa de ser polícia. Mais de 10 anos, ele é agregado para a autoridade superior, ou seja, ele fica num quadro separado, sendo ali promovido somente por tempo, e imediatamente no ato da diplomação, não no ato da posse, da diplomação, no ato da diplomação dele vai sair. Fulano de tal foi diplomado no dia
1º do 1, ou não, é antes geralmente, né? A posse geralmente no dia 1º. No dia, por exemplo, 20 de 12 de 2023, saiu a 2024, que é uma eleição, vamos colocar aqui, saiu a diplomação do candidato a vereador X. A inatividade também vai lá. A partir do dia 20 do 12, do dia 24, o cabo PM, sargento PM, tenente PM, deixa de ser um policial da ativa e passa a ser um policial da inatividade. Resumindo, menos de 10 anos deixa de ser polícia, mais de 10 anos a pessoa vai ser um polícia, mas um polícia do quadro da inatividade, não vai ser um polícia, daí vai ter todas as prerrogativas aí de um policial como se fosse inativo ou aposentado, como quem não é militar entende, beleza? Entendido isso aqui? Vamos de novo no artigo 42, para a gente fechar essa nossa dica aqui com chave de ouro sobre os militares, dos militares dos estados. Um assunto muito interessante. O artigo 40 fala do subsídio, cabendo a lei expor sobre as matérias do 142, sobre os patentes oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Então, quem confere as patentes dos oficiais são os governadores. Aos pensionistas, esse parágrafo 2º quase não cai. Aos pensionistas dos militares dos estados, do Distrito Federal, dos territórios, aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. Aqui, ó, que eu quero chamar a sua atenção, que é a acumulação de cargo público. Aplica-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios o artigo 37, inciso 16, com prevalência da atividade militar. Vamos lá no 37, 16, para você entender o que eu estou falando. Isso aqui, ó, cai direto na prova. Se você entender isso aqui, você não erra nunca mais. Se você decorar, você vai errar. Artigo 37, 16, acumulação de cargo público, está aqui, ó. Está falando que os militares, aplica isso aqui, militares dos estados. O militar das Forças Armadas não tem isso aqui, tá? Tirando o quadro de saúde, o militar das Forças Armadas não tem acumulação de cargo público. Porque o militar das Forças Armadas, um dia ele está numa cidade, outro dia ele está em outra. Os militares dos estados, ele tem, em tese, um emprego fixo, numa cidade fixa. Então, um funcionário público, ele pode acumular, um servidor militar, ele pode acumular cargo público, desde que ele tenha prevalência da atividade militar. Então, muito cuidado com a diferença do artigo 16, do artigo 37, inciso 16, com o artigo 42, parágrafo 42. O que está dizendo aqui? Vou entender isso aqui para depois a gente entender lá. Isso aqui serve para o servidor comum. É vedada a acumulação remunerada de cargo público, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado o disposto no artigo 9º, ou seja, o teto, né, não pode passar do teto, que é o teto hoje no Brasil, é o ministro do STF, ele pode acumular 2 cargos de professor, um de professor corpo técnico científico ou 2 cargos de emprego privativo profissional de saúde. Isso aqui todo mundo sabe, isso aqui é fácil de lembrar. Se você estuda mais tempo, tranquilo, né? Qual que é a regra? Regra do 3716. Vamos na regra e vamos falar do militar logo em seguida da regra. Deixa eu ver se ainda tem tempo. Tem tempo. 2 minutos, se você entende isso aqui, nunca mais se esqueça. Qual que é a regra para o servidor civil comum? Acumulação de cargo público. Eu não estou falando do cara que dá aula numa faculdade particular e, ao mesmo tempo, ele é professor de uma escola pública. Não é isso. Acumulação de cargo público. Ou seja, a pessoa tem 2 concursos públicos. Ou a pessoa tem um concurso público e ele é eleito ou nomeado lá por um vereador. Acumulação de cargo público. Qual que é a regra? Regra. Vedação. É vedado. Proibido. Defeso. Não pode. Vedado. Só que eu tenho 3 exceções. 3 exceções. Isso aqui, estou falando do servidor comum. A primeira exceção é 2 cargos de professor. 2 cargos de professor. Ou seja, uma pessoa pode ser concursada no Estado e concursada na prefeitura, dando aula em 2 escolas ao mesmo tempo. Pode. 2 cargos de professor, tranquilo. Pode dar aula em 2 cidades diferentes concursado. Pode, não pode. Pode ser contratado, pode ser concursado. Está exercendo uma acumulação de cargo público, desde que não ultrapasse o teto lá que está previsto na Constituição. Ela pode ter um cargo de professor, ela pode ser ao mesmo tempo professor, com um cargo técnico-científico. Por exemplo, ela pode ser técnico da Petrobras e dar aula na faculdade federal. Técnico, científico. Entende isso aqui? Ó, não me preocupa com isso, não. Entende isso aqui. Nível técnico e universidade, né? Curso técnico e faculdade. Ele pode ser ao mesmo tempo um técnico numa empresa pública e ao mesmo tempo ele pode ser professor. Pode ter essa acumulação também. Ele pode ter 2 cargos de saúde, ó, cargos privativos de saúde. Não é só médico não, tá? Cargos privativos de saúde. Ele pode ser concursado, por exemplo, num hospital municipal e, ao mesmo tempo, no hospital municipal de outra cidade. Ele pode ser concursado, por exemplo, no hospital estadual. Ele pode ser concursado também no hospital municipal. 2 cargos privativos profissional de saúde. Beleza? 2, ó.
Essa é o artigo 37. O artigo 37, inciso 16. Fala que a acumulação de cargo público é vedada, com exceção dessas três. E fala que o militar dos estados, agora o artigo 37, 16. Aqui ó, é o 42. O 42 diz o seguinte: militar dos estados, leia-se PM, BM, ou seja, policial militar e bombeiro militar, também pode acontecer isso aqui, desde que, aqui eu falo de compatibilidade de horários. Compatibilidade de horários. Aqui eu não falo de compatibilidade de horários, aqui eu falo de prevalência da atividade militar. Esse é o pulo do gato. Prevalência da atividade militar. Tem diferença? Claro que tem. Exemplo, 2 cargos de professor, ele é concursado numa cidade e é concursado em outra. Aqui na cidade X, falaram que ele ia aplicar uma prova no dia 15/11. A escola Y falou em cima da hora que ele ia aplicar uma prova no dia 15/11. Sabe o que ele vai falar? É o seguinte: eu sou concursado nas 2 escolas. Você não pode colocar aqui, porque na escola X, eu já estava marcada essa prova tem uns 2 meses. Essa escola aqui vai ter que adequar, vai ter que compatibilizar o horário dele. Porque aqui não tem hierarquia entre elas. As duas aqui, ó, tem que compatibilizar o horário para ele trabalhar nas 2 escolas. Agora, suponhamos que esse professor tem uma prova no dia 15/11, mas ao mesmo tempo ele é policial militar, ou ele é bombeiro militar. E no dia 15/11, o comandante dele escalou ele para uma operação que vai ter. Ó, vai ter uma operação grande, vai fechar a cidade toda, vai prender traficante. Eu falo, não, mas eu já tinha uma prova marcada. Não. Sabe o que vai falar com a escola? Ó, infelizmente, você vai ter que arrumar um substituto para mim de dar a prova, que nesse mesmo dia, mesmo marcando em cima da hora, tem a prevalência da atividade militar. O que a Constituição está dizendo? Você, militar do Estado, quer arrumar outro emprego público? Quer acumular cargo público? Pode, desde que você saiba que a prevalência da atividade militar. Você não pode dar desculpa que você tem outra coisa lá, não. Tudo bem? Entendido isso aqui? O pulo do gato é aqui. Servidor público civil normal pode acumular cargo público nessas 3 situações, desde que tenha compatibilidade de horários. PM e BM pode acumular cargo público nessas 3 situações, desde que tenha prevalência da atividade militar. Entendido isso aqui? Isso aí fecha com chave de ouro, né? Vou colocar mais uma vez para você aqui, ó. Artigo 42, deixa eu pegar aqui para você. Tá aqui, ó. Vou colocar mais uma vez na tela. Parágrafo 3º, chance de cair na prova, grande de cair de novo. Pode cair de outra forma, mas cai de novo. 2019, ó. Aplique-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios o disposto no 3716, ou seja, acumulação de cargo público, com prevalência da atividade militar. Beleza? Volta na cara de novo, peraí. Ó, tá aqui a setinha, beleza, ó. Um abraço desse professor Magno Assis. Qualquer dúvida, me chama lá, @magnoassis44. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo no comentário. Adiciona a Vale aí. Inscreva-se no canal, né? Adiciona a Vale no Instagram, @vale.concursos. E não deixe de seguir a Vale na rede social. E conheça o pacote para você estudar aí, com todas as nossas aulas, explicadinha uma por uma. Com certeza, você vai ser o próximo aí, soldado da Polícia Militar, se você se dedicar. Um abraço do professor Magno Assis. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.